Fala pessoal, falar um pouco sobre o mercado de criptoativo, fazer uma análise bem ampla, projeção, o que está acontecendo, o que promoveu essa queda muito grande do Bitcoin. Com isso, as altcoins caindo bastante. A gente sabe que o mercado cripto ele é muito extremamente volátil e com isso a gente tem que entender o contexto do mercado em si e o que a gente pode tirar de proveito, o que a gente pode esperar daqui para dezembro e janeiro, tá? Esses últimos 2 dias eu tenho estudado muito, entendido profundamente o que está acontecendo na macroeconomia. Existe uma grande produção de medo, de temor no mercado econômico, com essa variante nova do coronavírus, a Omicron, e com isso aterrorizar os grandes investidores, as pessoas que têm posições em Bitcoin, assim como em outros mercados, com isso vendendo e desvalorizando o ativo e grandes big players comprando e se aproveitando desse temor, né? Já dizia o Warren Buffett, a gente tem que comprar quando o mercado estiver sangrando. E existem algumas análises aqui que eu consigo mostrar para você parâmetros em onde o mercado ele pode estar voltando numa retomada de alta. O que aconteceu no Bitcoin tem acontecido alguns meses atrás, que é a busca de liquidez. O mercado ele tem uma modalidade no mercado de criptomoeda que é a modalidade de mercado futuro, onde você consegue alavancar o seu capital. E tem corretoras que te dá a possibilidade de alavancar 10 vezes mais, 20, 30, 50, 100, 120 vezes mais o capital. Ou seja, você fazer $1.000 virar 100 mil, 120 mil dólares. Com isso, esse grande cassino que virou esse mercado futuro, o mercado futuro, muita gente vem tentando alavancar o seu capital e os grandes institucionais têm visto essa movimentação. Com isso, em algum momento o mercado busca estopar todo mundo porque não tem dinheiro, não existe forma de pagar todo mundo que está alavancado. Vamos imaginar aqui um cenário. Bitcoin está mostrando uma estrutura gráfica de alta, claramente. Pivôzão de alta, pivôzeira de alta. E aí, o que acontece? A galera começa a alavancar. Coloca o stop aqui embaixo e começa a comprar Bitcoin fazendo 100 vezes mais, ou 120 ou 50 vezes mais, acreditando que o Bitcoin irá subir. Chega um dado momento, com tanta gente alavancada, isso na Binance, na Huobi, na FTX, entre outras, na Bitfinex, entre outras corretoras, a gente percebe que se todo mundo for vitorioso na operação, as corretoras vão ter que pagar essa alavancagem. Só que não tem como pagar. Não existe grana para poder pagar todo mundo. E aí o que acontece? Ela ensaia uma alta, o mercado ensaia uma alta, todo mundo entra alavancado e aí vai lá e derrete, promovendo uma queda e estopando todo mundo que colocou aqui o seu stop aqui embaixo e aí promovendo uma liquidação e quebrando bancas de pessoas que entrou muito alavancado. Esse movimento de selvageria ele é muito comum. E ele é saudável, ele é até saudável que aconteça, porque, volto a dizer, se todo mundo alavancar e todo mundo for vitorioso, né, uma grande quantidade, a grana disponível não é o suficiente para poder pagar. E as corretoras elas já fazem isso. Hoje você alavancar, entrar no mercado futuro é um grande cassino, tá? Mas vamos voltar aqui para a realidade do mercado spot. Isso aqui é só o motivo desse grande derretimento. Lógico, embutido a liquidação da alavancagem do mercado futuro, também tem essa informação, essas notícias causando temor sobre a nova variante do coronavírus. No final desse vídeo eu vou soltar aqui um vídeo muito otimista de um doutor que conhece tudo sobre a parte de infecção, de vírus, de pandemia, onde ele dá uma notícia que eu achei muito interessante, que eu vou aqui replicar para a gente colocar um pouco de notícias positivas também, tá? Mas graficamente falando sobre projeção do Bitcoin, baseado em RSI, que é um indicador de sobrecomprado e sobrevendido, a gente percebe que com essa derretida do Bitcoin, aqui, a gente tem um RSI sobrevendido. A gente sempre quer comprar o ativo quando ele está sobrevendido. Ele está numa região
onde é interessante comprar, porque a gente quer comprar ele mais barato e vender mais caro, seja qualquer ativo que a gente compre. E pelo RSI, a gente está aqui embaixo, ó, nesse movimento de baixa, ele está sobrevendido. Uma coisa muito interessante também, baseado na última queda a mais acentuada do Bitcoin, que foi em julho desse ano, a gente percebe o seguinte: o Bitcoin, quando ele caiu para 29 mil dólares, exatamente ali para o dia 19 de maio e ficou ali lateralizado até o dia 21 de julho desse ano, no RSI a gente percebe o seguinte: ele ficou abaixo aqui da linha, ele estava bem sobrevendido, tá? Depois ele ficou lateral, como demonstra aqui o gráfico, teve mais uma queda acentuada, e nessa queda acentuada aqui, pelo RSI, a gente percebe que não chegou a ficar tão abaixo quanto lá atrás. Agora vamos basear aqui no atual momento, nesse derretimento dos últimos 3 dias. A gente percebe nessa queda acentuada que o RSI está mais abaixo do que aqui, ó, os 29 mil dólares. Ou seja, esta região, baseado no RSI, é uma região mais interessante de compra, de você se posicionar, do que no próprio 29 mil dólares, baseado aí em sobrecomprado, sobrevendido, tá? Então aqui é uma região top de compra que já está sendo preenchida aí, muita gente está comprando, muitos institucionais estão entrando no mercado e colocando posições de compra em Bitcoin. O RSI, o Bitcoin não costuma ficar muito sobrecomprado ou sobrevendido no RSI, ó. Quando ele fica muito na alta, ele busca o equilíbrio, depois ele volta a subir. Por isso que o mercado é sempre ondas de alta, ondas de baixa, e a gente chama isso de ciclo natural do mercado de criptomoeda, tá? Uma notícia importante também que a gente tem que ressaltar: o S&P 500 voltou a subir muito forte após encostar aqui perto da média de 21 períodos do gráfico semanal. Teve uma barra de reversão engolfando essa barra de venda e uma nova barra em cima mostrando um gatilho de compra. Com isso, a gente acredita que irá estar numa situação de alta o S&P 500, que é importante a gente ter essa métrica, porque o S&P 500 é o índice das maiores 500 empresas do mundo, Amazon, Apple, Microsoft, entre outras, que com essa métrica a gente consegue identificar como é que está a saúde financeira global, como é que os investidores estão acreditando nas principais empresas, e com isso a gente consegue ter uma melhor projeção do preço do mercado como um todo. Só lembrando que o mercado de ações como um todo movimenta 56 trilhões de dólares. O mercado de criptomoeda movimenta algo em torno de 2,2 trilhões. Então, se esse mercado macro de bolsas está saudável, a gente acredita que o mercado também de cripto estará saudável também, tá? Então, é uma forma da gente mensurar como é que está a saúde global financeira, tá? A gente percebe que o Bitcoin na variação de hoje 1% positivo, as altcoins subindo, Solana 6%, Ethereum 13%. Ethereum vai ter algumas notícias essa semana que vai impulsionar o Ethereum. O Ethereum, ele é um ativo, ele é uma criptomoeda que tem uma blockchain que absorve vários aplicativos de universo DeFi, finanças descentralizadas. Então é uma solução financeira que vai trazer aí um ambiente novo para quem investe, quem gosta de renda passiva. Então é uma moeda aí que vale muito a pena. Existem até algumas projeções que a médio prazo o Ethereum vai estar passando o Bitcoin em market cap, tá? Algumas notícias importantes também de hoje, que dão aí, que valida essa análise que eu estou fazendo, que é o Bitcoin dando sinais de maior institucionalização após grande desalavancagem, que é o que eu estou falando. Grandes institucionais estão investindo no Bitcoin após o ativo derreter e buscar essa liquidez, né, da alavancagem, que o pessoal buscou alavancar o seu capital. O market cap do Bitcoin estava em 3 trilhões,
caiu para 2,29, tendo uma queda de 29%, e agora a galera começa a reinvestir, né? Os institucionais começam a reinvestir aí em Bitcoin depois dessa liquidação aí do Bitcoin, tá? Existem também algumas notícias sobre o Fed, vai ter aí uma última reunião onde vai ser dito aí sobre a taxação de juros, se vai ter alguma alteração ou não. Com isso vai modificar a forma de como vai ser investido a médio prazo, mas eu acredito, pelas informações que se tem, que não vai se mudar a taxação de juros, pelo menos para primeiro semestre de 2022, e também tem uma informação sobre o vírus, né, sobre essa nova cepa do vírus, do coronavírus, da Omicron, essa variante, onde existe uma produção de temor, muita gente fazendo fake news ou passando informações que não tem muito embasamento, a fim de amedrontar, de colocar temor, e as pessoas começam a ficar com medo, muita gente começa a se desfazer do ativo. Eu vou soltar um vídeo aqui de um doutor, onde ele fala sobre a possibilidade do Omicron ser uma forma de ajudar o mundo, porque se essa cepa ela é uma cepa mais fraca, ela pode imunizar, ela pode criar um fator de imunidade, ela pode até ajudar aí essa questão da infecção aí da pandemia do coronavírus. Vou colocar aqui. Eu tenho uma teoria a respeito da variante Ômicron que, se for concretizada a partir das observações que eu estou fazendo, nós poderemos, com a variante Ômicron, estar vivenciando o início do fim da pandemia. E eu vou te mostrar isso a partir de dados da África do Sul que eu acabei de analisar e que apontam para uma possibilidade. Isso não significa dizer que a gente não tenha que ter os cuidados de utilizar máscara, de tomar as doses de vacina no tempo adequado e evitar aglomerações, principalmente nas festas de final de ano. Nós precisamos aí de 3 a 4 semanas para analisar melhor o comportamento dessa variante. Mas o que é que esses dados que eu acabei de analisar podem nos revelar sobre a variante Ômicron? Acompanhe aqui comigo. Gente, esse é o gráfico de dados da África do Sul em relação a variantes de Covid-19. Por volta de maio de 2020, várias outras variantes dominavam o cenário na África do Sul. Essa curva verde aqui refere-se à variante Beta, que dominou bastante os casos, chegando a ter 95% dos casos de Covid-19 na África do Sul, agora já em 2021. Essa outra curva verde azulada aqui é a variante Delta, que chegou a ter agora, no início de novembro, melhor dizendo, algo em torno de 95% de todos os casos de Covid-19 na África do Sul. Eis então que agora, em novembro, aparece na África do Sul essa curva vermelha, que é a variante Ômicron. Note que ela hoje está com 90% dos novos casos da África do Sul são dominados pela variante Ômicron, e a variante Delta corresponde a apenas 9% dos novos casos de Covid na África do Sul. E o que é que isso pode significar? Basicamente significa que em menos de um mês a variante Ômicron silenciou a variante Delta, que tem uma alta mortalidade, em torno de 2,8%. Só que até hoje, dos mais de 1.000 casos registrados no mundo inteiro da variante Ômicron, não se registrou um único óbito. E os relatos dizem que a variante Ômicron provoca uma Covid leve, uma Covid branda, basicamente com fadiga e dor muscular. Então, se isso for verdade, nós poderemos estar diante de uma variante que vai rapidamente dominar o cenário da epidemia, da pandemia, melhor dizendo, no mundo inteiro, silenciando as outras variantes e causando uma Covid leve. Isso pode significar que nós estamos diante de uma variante dominante que causa Covid leve e que vai estabilizar o número de mortes por Covid-19 no mundo. Então é isso, pessoal. Acho que esse tipo de notícia é bom a gente passar para frente. Muitas notícias, como eu disse, para aterrorizar, causar esse temor, até pela saúde mental das pessoas. Eu acho isso muito negativo. Lógico, vamos ter os cuidados básicos, lavar as mãos, álcool, tudo aquilo que a gente já sabe, a gente vivenciou, a gente tem essa experiência, mas a gente tem que encarar agora, encher o peito de ar, encarar com coragem e entender
que muitas das informações que amedronta, que coloca o mercado para baixo, é justamente para a gente ter esse sentimento de medo e se desfazer dos ativos, né, ficar com medo de perder dinheiro, acabar se desfazendo. Tá? Então, esse tipo de situação é natural. Então, a gente vai ficar analisando essas próximas semanas. Eu acredito que semana que vem já vai ter um preenchimento do Bitcoin na zona de preço de $60 mil, com essas notícias acontecendo, o mercado voltando a subir, com esse novo aquecimento de alta, a gente entende que esse mês de dezembro vai ter uma retomada, e aí sim, baseado na projeção de Fibonacci, a gente vai ter Bitcoin às $80 mil, baseado aqui na projeção. Eu vou ficando por aqui, a gente vai se falando aí, eu vou postando mais vídeos sobre análise do Bitcoin. Até a próxima, valeu!